o nosso Deus. Ok, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre a doutrina da predestinação a partir do capítulo 3 da Confissão de Fé e especificamente sobre a predestinação de anjos e homens, o fato de que Deus, antes dos tempos eternos, escolheu, não é, alguns para a salvação e preordenou outros para a condenação. Nós estamos já há algum tempo, né, tratando deste capítulo. Eu disse aos irmãos que nós faremos isto sem pressa, porque eu sei que é um assunto delicado, um assunto que desperta muita curiosidade, desperta sentimentos, né, de vários tipos. Então, a nossa intenção aqui é poder esclarecer os irmãos, na medida da nossa limitação também, né, tanto da minha limitação específica quanto ao estudo do tema, quanto também a limitação da própria teoria, da própria doutrina, né, que impõe sobre nós também algumas dificuldades, né, de interpretação. Então, meus irmãos, nós vamos orar, né, orar mais uma vez, pedir a Deus orientação do seu Espírito, para que possamos então dar sequência aqui ao nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque já estamos aqui nesta manhã e já clamamos ao Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, já lemos a Tua palavra. Tudo isso, ó Deus, certamente para a nossa edificação e também para a expressão do nosso louvor, da nossa gratidão ao Senhor. O Senhor que é o Deus Criador, conforme cantamos, o Deus que também nos dá alegria, nos dá vida, nos dá paz, o Deus do amor, que promove em nossos corações, ó Deus, uma mudança sobrenatural por um milagre da conversão, e o Deus também que se revelou a nós por meio da Tua palavra, a fim de que pudéssemos ser instruídos em tudo aquilo que a verdade do Senhor nos aponta para que possamos crescer tanto no conhecimento de Ti, quanto no conhecimento de nós mesmos, e especialmente no conhecimento de Jesus Cristo, Teu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador. E neste tema agora, Senhor, que daremos continuidade, que o Senhor continue nos abençoando, como o Senhor já tem feito, continue, ó Deus, abrindo os nossos entendimentos, continue nos dando clareza no falar, também ouvidos atentos, corações abertos, mentes arejadas e preparadas, transformadas para receberem a palavra do Senhor com bom coração, ainda que nós não entendamos alguns dos mistérios do Senhor, que isto não seja motivo, ó Deus, de especularmos ou de desconfiarmos do Senhor, permitindo que o nosso coração se endureça em incredulidade, mas que, pelo contrário, ainda que nós não entendamos completamente os Teus decretos, que o Senhor nos dê a graça de sermos crentes verdadeiros e, deste modo, confiarmos na Tua palavra, ainda que não saibamos todas as explicações, ainda que não tenhamos todas as respostas, mas que a palavra do Senhor nos seja suficiente para, quando disser sim, nós entendermos como sim, e quando disser não, que nós entendamos como não. Que o Senhor aplique, ó Deus, a instrução poderosa da Tua palavra em nossos corações, para que todos nós possamos ser, de fato, edificados do Senhor. É em nome de Jesus que nós Te pedimos estas bênçãos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Então, nós vamos, mais uma vez, né, apenas recapitular brevemente o que nós fizemos até aqui. Eu queria só destacar mais uma vez que eu trouxe, né, para alguns irmãos algumas citações, tanto do pastor Calvino quanto de alguns teólogos, como é o caso do Turretini, que falam a respeito da necessidade de termos um coração
grato a Deus por esta doutrina e, ao mesmo tempo, de não ficarmos preocupados com as coisas que nós não conseguimos responder. De fato, é um assunto difícil, é um assunto que nos causa dúvidas em alguns pontos. Prova disso, né, que alguns irmãos, inclusive, levantaram algumas perguntas já, levantaram algumas questões, e isso é muito importante. E é uma doutrina que às vezes nos deixa confortáveis por um lado, mas ao mesmo tempo nos causa também algum desconforto quando nós pensamos em pessoas próximas de nós, né? Familiares, por exemplo, crianças. E nós às vezes ficamos sem muitas explicações, a não ser aquelas que a palavra de Deus traz com clareza, e é o que nós temos tentado fazer aqui, ler a palavra de Deus, para mostrar na palavra de Deus aquilo que nós entendemos ser a doutrina, então, da predestinação, né? Então, nós fizemos isso, trouxemos aqui algumas citações, eu vou passar porque nós já tratamos disso, né? Algumas citações em que esses irmãos dizem, olha, a doutrina da predestinação é uma doutrina clara na Bíblia, ela está na Bíblia para que nós possamos, de fato, aprender, mas, ao mesmo tempo, nós devemos ser pessoas ponderadas quando ensinarmos esta doutrina, quando ouvirmos sobre essa doutrina, porque há coisas que são misteriosas, que fazem parte dos segredos de Deus, da sua santa providência. Depois nós falamos sobre os parágrafos 3º e 4º, que são estes aí. Lemos, inclusive, os textos bíblicos que estão apontados, para mostrar que, de fato, Deus, para a sua glória, Ele, então, predestinou alguns e pré-ordenou outros, de modo que Ele predestinou aqueles para a salvação, aqueles que Ele escolheu antes dos tempos eternos, anjos e homens, e, ao mesmo tempo, Ele pré-ordenou outros também para a perdição ou para a morte eterna. Vimos que esta predestinação, ela acontece de modo particular, então, para cada pessoa especificamente, ela é imutável, ou seja, uma vez salvo para sempre, então não há como perdermos a salvação, e todo eleito, ele viverá de acordo com a palavra do Senhor, exatamente porque a mudança de coração produzida por Deus na eleição e posteriormente na conversão, fará com que esse indivíduo viva para a glória do Senhor. Nós vimos que nem sempre essa mudança ela acontece de modo igual para todo mundo. Às vezes há pessoas que são mais lentas no processo de santificação, outras são mais rápidas. Então, por isso você vê alguns crentes cometendo ainda pecados, digamos, infantis, ou pecados que já poderiam ter sido eliminados da vida, mas por esta razão, né, por ainda ser uma pessoa em que Deus está aplicando a sua graça gradativamente, essa pessoa ainda capenga, ainda cai aqui e ali, mas o fato é que alguma mudança positiva nós vamos perceber, algum fruto de justiça esta pessoa manifestará. Se é alguém que se diz convertido, mas não há uma mudança na vida, então de fato nós começamos a desconfiar se essa pessoa é ou não convertida. Nós não podemos afirmar sobre eleição, porque este é um mistério de Deus, nós não sabemos quem são os eleitos. Como o irmão Ronaldo falou no domingo passado, né? Talvez nós nos surpreenderemos ao chegarmos no céu, porque muitas pessoas que nós não imaginávamos que estariam ali, né? Elas estarão, e outras que nós tínhamos certeza neste mundo de que estariam, não estarão. Então, nós não sabemos julgar a respeito disso e nem devemos fazê-lo. A Bíblia não nos autoriza esse tipo de julgamento, né? A Bíblia diz que nós devemos julgar os frutos. Então, como que o conselho da igreja, por exemplo, pastoreia a igreja no sentido de disciplinar as pessoas, né? Disciplinar os seus membros, a partir daquilo que é visível. Então, se um membro diz, por exemplo, que ele faz uma pública profissão de fé, ele vem à frente e ele diz assim para toda a igreja: eu prometo ser fiel às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem, prometo ser obediente às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras. Então a pessoa diz isso aberta e claramente,
Mas aí, determinado dia, quando alguém, uma autoridade, um presbítero, chama a atenção desta pessoa por alguma razão, ela se rebela, não é? Se rebela, contraria essa autoridade, sai falando mal, expondo o presbítero. Então você tem que usar de autoridade bíblica para chamar essa pessoa e dizer: olha, lembre-se do que você prometeu quando você fez a sua pública profissão de fé. Esse presbítero que chamou a sua atenção, ele chamou a sua atenção com base na palavra de Deus. O que ele disse é bíblico? Sim, o que ele disse é bíblico. Então, você não tem o direito de se rebelar, porque ele está sendo fiel às Escrituras. Então, repare que nós julgamos questões que são visíveis, né? Questões que são públicas. Aquelas questões veladas, nós não temos como julgar porque elas cabem ao coração, é uma questão de foro íntimo. Nós não conseguimos ler os corações, e graças a Deus por isso, né? Só o Senhor sonda os corações. Mas aquilo que se torna visível, aquilo que se torna público, nós podemos julgar. Eu chamei a atenção dos irmãos, porque lá em Mateus 7, não é, versículo 1, naquele texto que diz: não julgueis para que não sejais julgados, muitas pessoas equivocadamente, elas dizem: olha, não, eu não devo satisfação a ninguém, ninguém tem direito de me julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, né? Mas ali Jesus não está falando desse tipo de julgamento, Jesus está falando do julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? É a especulação, é você ficar tentando descobrir a intenção da pessoa, né? Por exemplo, a gente está descendo a rampa ali, de repente o irmão passa subindo e não te cumprimenta. Aí, o que a gente faz? Julga temerariamente. Ele está fazendo isso porque ele não gosta de mim. Ele não me cumprimentou porque ele é metido. Ele não cumprimentou porque eu tenho certeza que é porque aconteceu isso ou aquilo outro. Não, nós não temos o direito de fazer isso, porque aí nós estamos julgando o coração, a intenção. Pode ser um tanto de coisa, né? Pode ser que a pessoa fez um exame de vista e não te viu, por exemplo, pingou aquele colírio que fica embaçado, né? Ou então está sem a lente de contato. Pode ser que ela está com a cabeça doendo, está chateada com alguma coisa. Pode ser que ela não está bem mesmo, às vezes saiu de casa e não está bem, está precisando de uma assistência, e aí ela vem para a igreja meio chateada, não quer olhar para as pessoas. Pode ser uma série de coisas, né? Pode ser que ela não te viu mesmo. Mas não viu, passou do meu... não viu, ela estava pensando em outra coisa e passou ali, distraída, né? Há uma série de possibilidades. E pode ser que ela esteja com raiva de você mesmo, também. Pode ser, né? Agora, o que a Bíblia não nos autoriza a fazer é julgar temerariamente. Então, nesse caso, se você teve uma suspeita, a dona Zilda passou por mim, não cumprimentou, o que será que eu fiz, dona Zilda? Então, vá até a irmã Zilda e fala: irmã Zilda, a senhora passou por mim, teve alguma situação? Não, pastor, é que eu estava preocupada ali com a situação, desculpe, eu não vi o senhor. Pronto, resolveu, né? Então, ao invés de nós ficarmos especulando, é o que Jesus diz: não fiquem especulando, não julguem de maneira especulativa, não fique julgando o coração da pessoa, a intenção. Quem sabe da intenção é Deus, nós não temos condições de julgar a intenção, né? Agora, se a pessoa está subindo a rampa, você está descendo, e aí a pessoa olha nos seus olhos e ofende você, aí é diferente. Aí você não estará mais julgando temerariamente. Você terá um fato público, um fato real, um fato acontecido. Olha, o irmão fulano me ofendeu, me disse palavras duras, ofensivas, então eu vou conversar com ele, vou tratar com ele, né? Então é isso que Jesus fala em relação a não julgar. Vimos também, meus irmãos, aqui no Catecismo Maior, pergunta 13, né, que também nos esclarece bastante a respeito da predestinação. Diz lá o texto que Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, e para patentear é confirmar, né?
quando você por exemplo, você cria cria um instrumento qualquer, ou uma determinada regra, uma lei, algo assim, você faz o trabalho de reconhecer aquilo publicamente. Então isso é patentear, você vai lá e registra como sendo você o dono daquela descoberta, daquela invenção, daquele objeto, né? Por isso que tem, por exemplo, nome de bicho ou de doença que leva, por exemplo, o nome do cientista que descobriu, né? Então, por exemplo, doença de Parkinson. Parkinson é o nome do indivíduo que descobriu a doença, que estudou a doença, né? A mesma coisa com o Alzheimer. Então, é o nome da pessoa. Ali é o nome da pessoa, do médico, do cientista que descobriu, né, a doença. Então, isso é patentear. Você registra, você diz assim: eu sou o dono, eu sou o autor dessa descoberta. E o catecismo usa essa expressão para Deus, né? Então, para registrar, para patentear, para dizer é minha, Deus então escolheu, e diz o texto aí, né? Esse decreto que tinha de ser unicamente para patentear a sua glória, a sua graça, melhor dizendo, a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada, essa gloriosa graça, em tempo devido, ou seja, na história, né? Na nossa história. Então, para isso, ele elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna. Por que o catecismo faz esse aposto, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens? Porque os anjos, eles não precisam de Cristo. Como assim, pastor? Cristo não morreu por anjos, tá certo? Os anjos que foram criados puros, santos e não caíram, eles não precisam de redenção, eles continuam puros e santos, sem cair. Os que caíram não têm chance de redenção. Então, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi apenas para homens, seres humanos, não para anjos. Por isso o catecismo diz: e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. Então Deus não apenas elegeu as pessoas, mas a maneira como estas pessoas seriam salvas. Por isso que os relatos de conversão variam. Há pessoas que se converteram porque vieram à igreja, ouviram um sermão do pastor e aí aquele sermão Deus usou para a conversão. Outros estavam no ônibus, receberam um folheto, leram o folheto, que é um folheto da palavra de Deus, que há versículos, há explicações de textos bíblicos, e a pessoa se converteu. Outros eram vizinhos de um crente, ouviam o crente cantar hinos, recitar versículos bíblicos, e aí ele se interessa por isso, procura aquele vizinho, o vizinho prega a palavra de Deus e ele se converte. Então Deus coloca os meios para que estas pessoas consigam, né, a vida eterna. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade. Então nós não conseguimos penetrar na vontade de Deus, né? Não conseguimos. A inescrutável você não consegue penetrar, você não consegue entender muitas vezes. Ele então, pela qual, né, esta vontade de Deus, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os mais, ou seja, aqueles a quem ele não elegeu, a desonra e a ira. Por que desonra? Porque eles viverão uma vida afastada de Deus. Então eles desonrarão a Deus na sua vida comum, diária. E por que predestinou a ira? Porque a ira de Deus permanece sobre aqueles que não se convertem. Essa ira representa a condenação, que lhes serão infligidas, quer dizer, cairão sobre eles, por causa dos seus pecados. Aí de novo o catecismo diz, para patentear, ou seja, para registrar, para atestar a glória da justiça de Deus, né? Então, se por amor Deus escolheu
por amor e pela sua gloriosa graça, Deus escolheu alguns para serem salvos, pela glória da sua justiça, Ele escolheu outros para serem condenados. Então esta é a resposta que nós temos. Pastor, por que Deus não escolheu todos? Por que Deus não salvou todos? Porque Ele queria manifestar a gloriosa graça do seu amor em uns e manifestar a gloriosa justiça noutros. Isso é um mistério de Deus. É a resposta que a Bíblia nos dá. Não nos cabe, portanto, especulações. E aí também nós citamos a confissão belga, que é uma confissão de fé reformada, utilizada pelos nossos irmãos holandeses, alemães, né? E que também fala sobre isso. No seu artigo 16, a eleição eterna por Deus, diz então: cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como Ele é, a saber, Ele é misericordioso e justo. Por que Ele é misericordioso? Porque Ele livra e salva da perdição aqueles que Ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. E por que Ele é justo? Ele é justo porque Ele deixa os demais na queda e na perdição em que eles mesmos se lançaram. Então, nós vimos até aqui, e aqui nós fizemos algumas discussões, respondemos algumas dúvidas, e então, na sequência de hoje, eu vou então apenas pontuar, de uma maneira mais tópica mesmo, topicalizada, né? Para que a gente possa então caminhar para a conclusão, né, desse estudo. Então aqui, o autor e os objetos da predestinação. A Bíblia diz claramente que Deus, o Pai, nós sabemos que Deus, Ele é um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e as três pessoas, que são um único Deus, eles cumprem funções específicas dentro do que nós chamamos economia da Trindade, né? Ou seja, na administração interna das coisas de Deus. Então, quem elege, quem elegeu, quem predestinou, a Bíblia diz claramente que é Deus o Pai. A eleição não é, portanto, elaborada por Jesus Cristo, nem pelo Espírito Santo, mas ela é elaborada por Deus o Pai. Vamos ver esses textos que estão aí, começando por João 17, versículos 6 e 9. Essa é uma oração de Jesus Cristo, chamada ou conhecida de oração sacerdotal, em que Jesus ora pelo seu povo, né? E nessa oração o próprio Senhor, então, Ele admite que a escolha foi feita pelo próprio Deus, o Pai. Vamos ler o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E agora o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que interessante, né? Palavras do próprio Jesus. Jesus está dizendo: eu manifestei o teu nome a todas as pessoas? Não. Àqueles que o Pai deu ao Filho. Homens que me deste. E ainda no versículo 6 ele diz: eles eram teus. Por que eles eram teus? Porque Deus, o Pai, é dono ou criador de todos nós. Acabamos de cantar aqui o hino, né? O Criador e a criação. E isso declara que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. O ser humano é criação de Deus. Eles eram de Deus Pai, e diz o texto então Jesus dizendo: tu mos confiaste, tu confiou a mim estes homens que o Senhor escolheu. E aí, para não restar dúvida, o versículo 9 diz: eu não rogo pelo mundo.
Então veja que Jesus não tem o propósito, o objetivo de salvar a todas as pessoas. Claramente Jesus diz: eu não rogo pelo mundo. Eu rogo por quem? Ele diz aí: por aqueles que me deste, porque são teus. Então é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: olha, há pessoas no mundo que não serão salvas, que eu não manifestarei neles o amor com que o Senhor me amou. Eles vão me rejeitar. Então, por estas pessoas eu não rogo. Eu rogo por aqueles que são teus. Os irmãos se lembram que a palavra nos diz que há um pecado para o qual não há perdão. Qual é este pecado? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A ausência de conversão. É a incredulidade. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, é a rejeição da obra de Cristo. Lembre-se, os irmãos, de que ali era um contexto de expulsão de demônios. E aí alguns queriam dizer que Jesus era o maioral dos demônios. Beelzebu, senhor das moscas, o maioral dos demônios. E Jesus diz: olha, todo pecado nós perdoamos, mas há um que não há perdão, que é blasfemar contra o Espírito. Ele falou isso em que contexto? Eles tinham acabado de atribuir uma obra de redenção, de salvação, de resgate do mal ao mal, associando Jesus ao próprio diabo, aos demônios e a obras más. Significa que há pessoas que não perceberão a boa obra de Cristo, ou seja, a obra de salvação. Estas pessoas que não tiverem os seus corações abertos para perceberem a obra de salvação, elas permanecerão servas do pecado, agentes de Satanás. Né? Pois não, irmão Ronaldo? Sim. Vai chegar um microfone aí, Ronaldo? Só um minutinho, por causa da nossa transmissão. Os irmãos que nos acompanham poderão ouvir melhor sua observação. No caso aí que Deus, o Pai, é particularmente mencionado na Escritura como o autor da predestinação, e tendo a Trindade estando lá junto, quando realizou todas as coisas, criou todas as coisas. E como é que a gente entende isso? Que Jesus não participou disso, nem o Espírito Santo. Boa pergunta. Eles participaram sim, mas eles participaram sendo a eles atribuídas as funções específicas. Então, o Pai escolhe, o Filho morre por aqueles a quem o Pai escolheu, e o Espírito aplica nos corações dos escolhidos a obra de Cristo. Então, esse conselho da Trindade é como se eles se assentassem e dissessem: olha, vamos salvar. O Pai disse: olha, eu tenho uma lista aqui. Né? O texto de Romanos, nós vamos ler aqui, vai nos dizer isso. Aguarda só um minutinho, vamos ver se a gente esclarece aqui. Nós vamos ler Romanos 8, 29, mas depois eu vou voltar lá no Romanos 3. Vamos ler Romanos 8, 29? Juntos. 29 e 30 também. Podemos ler 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Vamos ver? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que Paulo aqui está falando de Deus, o Pai. Porque no versículo 28 diz que sabemos todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. E Deus aqui se refere a Deus, o Pai. Como nós sabemos disso? Porque no versículo
nos versículos 31 e 32, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus, o Pai, é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho. Então repare que Paulo está falando a respeito de Deus, o Pai. Então é Deus, o Pai, que elege, a expressão de antemão conheceu. É Deus, o Pai, quem predestinou, versículo 30. Deus, o Pai, quem chamou, quem justificou e quem glorifica. Quem dá a sentença de justificado, dizendo você é justo, é Deus o Pai, porque Jesus Cristo vem e apresenta as razões pelas quais aquela pessoa deve ser considerada justa. Agora, para responder de maneira mais específica a questão do irmão Ronaldo, vamos lá em Romanos 3. Não está aqui, mas nós vamos levar os irmãos lá para Romanos 3, porque eu penso que também nos ajuda muito a responder essa questão. A partir do versículo 21, Romanos 3, 21. Paulo diz nos versículos 19 e 20 que a lei de Deus, ela serve para nos condenar, porque quando você olha para a lei, diz ele no finalzinho do 19, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Quando você olha para a lei, você é culpado, não há como você se salvar, porque ninguém consegue cumprir a lei. E ele diz isso no versículo 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando você olha para a lei de Deus, você se reconhece pecador. Mas aí Paulo diz assim: mas agora quando? Agora na época da vinda de Jesus Cristo. Sem lei. Por que sem lei? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus foi o servo obediente. Ele foi o único homem totalmente obediente, plenamente obediente. Então, em Cristo, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, ou seja, aquela justiça que condenaria as pessoas ao inferno, que havia sido testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22, essa justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, só os que creem, todos os que creem, os que não creem, não recebem essa justiça pela fé em Jesus Cristo, porque não há distinção, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então não há nenhum mérito, é gratuito para nós, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Agora vem, a quem Deus, o Pai, propôs. Então olha aí, irmão Ronaldo, Deus chega para Jesus Cristo, o Pai chega para o Filho e diz: eu tenho uma proposta. Há uma lista de pessoas que serão salvas e você terá que derramar o sangue por estas pessoas para que a minha justiça seja aplicada a elas. Então, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo Jesus, como propiciação, mediante a fé, para fazer o quê? Manifestar a sua justiça. Olha o catecismo maior aí. Para evidenciar a justiça, por ter Deus, o Pai, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos? Porque o versículo 26 diz: porque a justiça se manifesta no tempo presente, para que Ele mesmo, Deus, o Pai, seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então observe a ordem aqui estabelecida. Deus, o Pai, elege, escolhe. Deus, o Filho, nesta escolha, aceita morrer por estes que Deus escolheu, e o Espírito Santo agora aplica nos corações destes eleitos a obra de Cristo para a salvação. Então, irmão Ronaldo, nós podemos dizer o seguinte: é óbvio que não dá para nós separarmos o ser de Deus. Então, o conselho, quando diz o texto, o conselho da vontade de Deus, ou o conselho soberano do Senhor, obviamente envolve Pai, Filho e Espírito Santo. É um trabalho
trinitário, né? Assim, por exemplo, como foi na formação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, não há dúvidas de que o Filho e o Espírito Santo participaram dessa reunião. Mas o que nós queremos dizer é que a Bíblia, claramente, ela diz, olha, há uma função específica para cada uma das pessoas da Trindade. A mesma coisa acontece, por exemplo, na oração, né? Na oração, nós oramos ao Pai, por meio de Jesus Cristo, tendo as nossas orações levadas pelo Espírito Santo, né? Agora, é óbvio que Pai, Filho e Espírito Santo participam no processo da nossa oração. Tanto isso é verdade, que aquelas pessoas, por exemplo, a quem Jesus curou, elas oravam a Jesus, elas diziam assim, Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Então, nós vamos dizer que é errado orar a Jesus? Não, não é errado orar a Jesus. Mas, por uma questão de uma definição da própria Trindade, o próprio Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo, Pai Nosso. Então, a nossa oração, ela deve ser dirigida ao Pai, não é isso? E ao final da nossa oração, nós devemos dizer em nome de Jesus, por quê? Porque é mediante Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador, não é? Então, nós devemos pensar nisso. Você não termina a sua oração dizendo em nome do Espírito Santo. Não, porque a Bíblia não diz que é o Espírito Santo que vai nos levar até Deus. A Bíblia diz que é Jesus que vai nos levar até o Pai. Então, a nossa oração deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que não é em nome do Pai? Porque o Pai é a quem nós estamos orando. Então, nós oramos em nome de Jesus, tá certo? Então são questões que envolvem, né, a chamada economia da Trindade, que aponta para um único Deus, mas cada um assume uma função diferente, né, dentro desta escolha, dessa reunião, né, das pessoas da Trindade. Ok? Efésios 1, meus irmãos, vamos lá, Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Nós podemos ler o 4 e o 5, né? Efésios 1, veja que Paulo novamente diz Deus, aí se referindo ao Pai, né? Vamos ler? Efésios 1, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico, vamos? Mas Deus, aliás, desculpe, irmãos, eu estou errado, eu estou no 2 aqui, eu é que estou enganado. É isso mesmo, é o 4 e o 5, do capítulo 1, vamos lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Estão vendo mais uma vez? Então, quem nos predestinou? Deus nos predestinou para Ele. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, o Filho entra exatamente como meio estabelecido por Deus para o reconhecimento da nossa eleição. O Filho é o meio, o Filho é o mediador, como diz Paulo lá em Timóteo. Vamos ver agora o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 2. Vamos ler o 1 e o 2, né? Porque, para ficar mais claro aqui. Primeira carta de Pedro, 1 e 2. Ele vai usar a expressão eleitos, duas vezes, tanto no versículo 1 quanto no 2. Ok? Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui, mais uma vez, a questão, né, colocada pelo irmão Ronaldo. Veja que a Trindade ela está envolvida. Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, né? Cada uma cumprindo a sua função dentro desta obra
de redenção, de justificação, de santificação. Muito bem, então Deus é o autor. E quem são as pessoas objetos desta predestinação? Para quem Deus destinou essa predestinação? Nós já vimos, né, no próprio texto da Confissão de Fé e também no Catecismo, que Deus destinou a sua salvação, a sua predestinação, melhor dizendo, para anjos e homens. Portanto, isso não inclui as chamadas criaturas irracionais, né, os animais, por exemplo. Então, Deus não elegeu um animal, né? Ele não elegeu uma planta, né? Ele elegeu homens e anjos, ou seja, criaturas racionais. E Ele fez isso tanto na predestinação para a salvação, quanto na pré-ordenação para a condenação, com todos os homens. Então não há quem escape do juízo de Deus, quer seja para ser salvo, quer seja para ser condenado. Por isso que o tópico primeiro aí é exatamente isso, todos os homens, tanto os bons quanto os maus. Por que bons e maus? Né? Aqui a ideia não é dizer que a pessoa boa ela é predestinada e a pessoa má ela é condenada. Não, aqui é para mostrar exatamente que Deus é quem torna essas pessoas boas ou más. Aqui nós estamos chamando de bons aqueles que são eleitos e maus aqueles que são ímpios, aqueles que estarão condenados. Vamos ver, por exemplo, o texto de Atos 4, 28. Atos 4, 28. Vamos ler o 27 também. Então, aqui está falando, né, sobre aquele julgamento. Inclusive, o texto aqui cita o Salmo 2, né? Os gentios se enfurecem contra o Senhor, lá no versículo 25. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis se levantam, né, contra o ungido do Senhor. Esse ungido é Jesus Cristo. E aí o 27 e o 28, vamos ler? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, inclusive a pré-ordenação das ações de Herodes e Pôncio Pilatos, né? Para que se cumprisse a Escritura. Qual Escritura? Aquela que já estava lá profetizada no Salmo 2, que é este salmo que está sendo citado aí no versículo 25. Nações e povos que se enfurecem, se levantam contra o ungido do Senhor, imaginam coisas vãs, querem ajuntar-se contra o ungido do Senhor. Estas pessoas, elas não estão fazendo nada que seja surpresa para Deus. Elas não estão pegando Deus de calças curtas, né? Não estão frustrando os planos de Deus. Elas estão simplesmente sendo, inclusive, instrumentos de Deus para o cumprimento dos seus decretos. A mesma coisa também acontece com anjos, não é? Vamos ver aí no segundo tópico o texto de... Eu saltei esses outros, irmãos, porque nós já lemos anteriormente, né? Já fizemos a leitura desses textos. Então eu estou escolhendo um outro que ainda nós não temos lido, não tenhamos lido. Então, 1 Timóteo 5, 21. 1 Timóteo 5, 21. Timóteo 5, 21. Vamos lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Bom, então se tem anjos eleitos, tem anjos pré-ordenados para a condenação, os anjos que caíram, né? Que são aqueles que Judas menciona, né? Os anjos que caíram mesmo para cumprir o propósito do Senhor quanto à sua condenação. E também Cristo predestinado como mediador
A predestinação de Cristo aqui é entendida pelos teólogos, obviamente, não como uma predestinação para a salvação, porque Cristo é Deus, né? Sem pecado. Mas Deus predestinou Jesus Cristo, o Pai predestina o Filho, para que seja o mediador. Exatamente isso que a gente viu antes aqui, nos textos anteriores, na resposta ao nosso irmão, para mostrar que Deus propôs ao Filho, e o Filho, então, assumiu essa condição, né, de ser o mediador entre Deus e os homens. Vamos ver o texto de Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Jesus veio ao mundo, claramente o texto de Mateus 1, 21 diz que Cristo veio e ele se chamaria Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles. Essa é a resposta, né? Jesus veio para salvar o seu povo, essa era a missão de Jesus Cristo, revelar a glória do Pai na salvação do seu povo. Vamos ver Lucas 22, 29. Vamos lá, Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Está vendo? Então o Pai confiou o seu reino ao Filho Jesus Cristo. Então isso mostra que Cristo foi também predestinado na economia da Trindade, né, para ser o mediador, para ser aquele que levaria o povo de Deus o Pai, que elegeu, para ele, né? Então Deus escolhe, Deus o Pai escolhe, o Filho reúne estes que foram escolhidos para que possam então glorificar, né, o Senhor como a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, olha só, nós temos duas partes na predestinação, né? Nós temos a eleição, que é a primeira parte, e aqui eu trago, né, talvez um conceito aqui mais claro, né, para os irmãos. Vamos ler o que está projetado? O ato, vamos ler? O ato eterno de Deus, pelo qual Ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Então isso é eleição, né? É um ato de Deus, eterno de Deus, de escolher alguns conforme a sua soberana vontade. Por que Deus escolheu A e não escolheu B? Não sabemos, a não ser pelo que a Bíblia diz, pela sua vontade que é soberana, né? Pela sua vontade que é soberana. E por outro lado, nós temos a chamada reprovação, que é o que o catecismo e a confissão chamam de pré-ordenação para a perdição, né? Então, a eleição por um lado e a reprovação por outro. Vamos ler também o que está aí? O decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações da sua graça especial e puni-los por seus pecados para a manifestação da sua justiça. Então, se por um lado Deus resolve escolher alguns homens para manifestar a sua graça, o seu amor, a sua gloriosa graça, por outro lado, ele também escolhe, pela sua livre vontade, deixar alguns sem a salvação, deixar que eles sejam punidos pelos seus próprios pecados. Na eleição, ele escolhe alguns e paga o preço por eles, na pessoa de Jesus Cristo, dos seus pecados. Para outros, ele resolve deixá-los com seus próprios pecados. Imagine que um irmão bastante rico, nós recebêssemos aqui na nossa igreja, um irmão milionário, né? Um membro da igreja se converteu, dono aí de uma empresa, dessas empresas aí, né? E converteu. Pedrinho BH, Rubens Menin, né? Converteram. Vamos congregar lá no Vale.
gostei lá da igreja, a igreja é bem acolhedora, a igreja, né, congregal. Aí ele vai dar um dízimo assim de, sei lá, 100 mil por mês, né? E aí ele fala assim, eu quero dar um presente para alguns irmãos aqui, faça uma lista para mim aí, pastor, ou conselho, irmão Emerson, faça uma lista aí para nós, irmão Wilson, né, da junta, dos irmãos que passam necessidade, que têm dificuldades, eu quero dar um presente para eles. E aí ele pega a lista, tem ali 10 pessoas, e ele fala assim, eu vou escolher aqui, qual critério que o senhor vai usar? Não, fala um número aí. Escolhi o 4, o 6 e o 9. Paga para mim aí a dívida deles aí. Pode pagar que eu... E aí, os que não tiveram a dívida paga, vão poder falar o quê? Nada. Os que receberam o dinheiro para pagar a dívida, receberam de graça. O que eles fizeram para receber? Nada. Foi a escolha de quem quis pagar. Todos deviam, alguns tiveram sua dívida paga, outros não. É isso que Deus fez. Todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos carecíamos da glória de Deus, e o Pai falou assim, olha, eu vou salvar a irmã Sirlene, vou salvar o irmão Alain, vou salvar o irmão Jonas, e não vou salvar a dona Josefa, a dona Serafina. O que a dona Josefa e a Serafina vão poder falar? Nada. O que a irmã Sirlene, o irmão Alain e o irmão Jonas vão poder falar? Nada, porque eles não mereceram, foi graça. Eles só têm que agradecer a vida inteira, agradecer. Obrigado porque o Senhor pagou minha dívida, obrigado porque o Senhor pagou minha dívida, obrigado porque eu não tinha como pagar, o Senhor pagou minha dívida. É assim. Então, por isso Paulo pergunta lá em Romanos, há injustiça da parte de Deus? Não. Porque ninguém é obrigado. Se Deus não quisesse salvar, Ele não salvaria. Deus não era obrigado a salvar. Ele salvou quem Ele quis. E é isso que Paulo diz lá em Romanos. Ele salvou aqueles que Ele quis salvar, porque Ele dá misericórdia a quem quer e retira de quem Ele quer. Ele coloca no trono quem Ele quer, Ele derruba quem Ele quer. Ele é Deus. Senão Ele não seria Deus. Se nós pudéssemos manipular esta questão da salvação, Deus não seria Deus. Nós seríamos maiores do que Ele. Os irmãos concordam comigo? Se nós pudéssemos interferir no processo de escolha, então, para que Deus? Para que o sacrifício de Jesus? Nós resolveríamos por nós mesmos, não é? E é por isso que a doutrina católica, ela é tão problemática, porque no catolicismo é o seguinte, eles creem que nós precisamos de Jesus. O católico crê que nós precisamos de Jesus. Ele sabe que ele não vai para o céu sem Jesus. Mas o problema é que ele acha que junto com o sacrifício de Jesus, ele tem que fazer mais alguma coisinha. Ele tem que realizar alguma coisa, alguma obra dentro do rito. E aí, como por exemplo também os muçulmanos, eles vão alcançar a salvação por meio de Alá, mas para isso você precisa decorar o Alcorão, você precisa fazer as rezas específicas que são determinadas pelo Alcorão, você precisa fazer ao longo da vida pelo menos uma viagem a Meca. Quando você for rezar, você tem que rezar em direção a Meca, então você tem que colocar a bússola, né? Saber direitinho a posição do mapa para você, porque lá é o lugar sagrado. Essas coisas são o quê? Méritos. Só o cristianismo reformado, bíblico, diz o seguinte: você não precisa apresentar nada. Só que aí o problema é que nós não estamos acostumados a isso. Quando a gente ganha algum presente, a gente não quer retribuir. Por exemplo, você fez aniversário, aí a pessoa foi na sua casa, fez uma oração por você, te deu um presente e tal. Quando ela faz aniversário, o que você pensa? Gente, eu tenho que ir lá porque fulano veio aqui. Não é assim?
A mesma coisa acontece com a salvação. Deus nos dá, mas aí você quer fazer, tipo assim, você quer merecer. Senhor, eu não quero de graça, deixa eu fazer alguma coisinha para eu falar que eu fiz alguma coisinha, entendeu? Só que Deus fala, não, você não tem que fazer nada, só tem que crer. E nem o crer é só seu, porque o crer é a fé que é dada por Deus, é dom de Deus. Aí nós não temos que fazer nada, você fica sem graça. Por isso que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ficamos constrangidos. É a pessoa, o ricaço, que eu dei o exemplo aqui, chegar para você e te dar um presente, te dar 1 milhão. Do nada assim, já pensou, seu André Lino, chegar assim, dar 1 milhão para o senhor? Não é 1 milhão aquele de Silvio Santos, não, né? 1 milhão mesmo de grana. Dá o Pix aí, né? Eu tenho certeza que o irmão André vai ficar assim, mas por que eu, né? Assim, vai ficar sem entender. Porque eu quis. Você me achou bonito? Não, eu quis dar ao senhor mesmo. Por quê, pastor? Percebe? Então a gente fica constrangido. Você não entende muito bem por que Deus escolhe e por que Deus reprova. Mas o fato é que Ele faz isso. Ele escolhe e reprova, de acordo com a sua soberania, para demonstrar exatamente a sua gloriosa graça, por um lado, e... Travou aqui, Gui. Vê se você passa aí para mim, por favor. Dá para ir? Isso, obrigado. Para demonstrar a sua gloriosa graça, seu amor, ou então sua justiça. E aí o decreto divino, então, ele entende, irmãos, aqui de maneira... Eu já falei sobre isso, mas só para resumir, né, como tópico. Então a eleição é uma obra de Deus, não depende de nós. É uma obra decretiva. Por que isso é diferente? Porque o decreto é um registro real, ou legal, né? A gente tem os decretos aí do presidente, por exemplo. O que é um decreto presidencial? O presidente, ele tem lá, dentro das suas competências, ele pode colocar um decreto. Por decreto, ele estabeleceu tal regra, tal lei. E assim é o decreto de Deus. Ele estabeleceu na sua lei. Portanto, não muda. É um decreto real. É aquilo ali, acabou. Ou seja, é algo judicial, né? É algo como parte de um processo legal, tá? E é particular, como nós vimos. Deus não vai salvar família porque um deles é salvo. Não, Deus salva individualmente. Pastor, mas não tem aquele texto que fala que será salvo tu e tua casa? Tem. Mas aquele texto foi dito para uma pessoa específica. Para quem foi aquele texto? Lembram? Será salvo tu e tua casa. Aquele lá. É. Então, não é uma promessa para mim, nem para você. É uma promessa para aquele indivíduo específico. A causa... Pode avançar aí. A causa e a base da eleição. Então, a causa da eleição não são as boas obras, definitivamente. Não é porque você obedeceu, porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você dá o seu dízimo com fidelidade, porque você se casou de acordo com a vontade de Deus, cria seus filhos de acordo com a vontade de Deus, vem à igreja, é presbítero, é pastor, é diácono, é presidente de sociedade. Não, a salvação, a eleição não depende destas coisas. Estas coisas que nós fazemos são consequências da eleição. Então, por que você procura ser um bom pai, conforme a Escritura? Porque você é um eleito e o eleito vive para glorificar a Deus, para dar frutos. Mas você não vai ser um bom pai para você ir para o céu. Não, eu tenho que ir para a igreja. Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Não.
Você vem para a igreja porque Cristo te salvou, Deus te salvou em Cristo, e você agora quer usar esse meio de graça que é a igreja para seu fortalecimento. A causa da eleição não é o pré-conhecimento das obras, ou seja, não é que Deus viu o que você faria no futuro e por isso Ele te escolheu. Não, a eleição é anterior. Deus escreveu a nossa história e nessa escrita da nossa história a eleição está lá no início, em primeiro lugar. A causa da eleição é a soberana vontade de Deus. Deus quis, porque Ele é soberano para querer e para realizar o que Ele quer. E a base da eleição é Cristo. Por que a gente chama de base? Porque sem Cristo não haveria a possibilidade de redenção ou de pagamento da dívida. Cristo é, com todo respeito aqui, né, apenas uma questão didática, mas Cristo é o ricaço que eu ilustrei aqui. É aquele que tem todos os benefícios, é aquele que tem toda a riqueza e que paga a dívida. Só Ele pode pagar, não há outro que tem condições de pagar uma dívida tão alta e impagável, né? Conforme a nossa condição. E por último, pode passar, por favor, Gui? Por último, o propósito e os meios da eleição. Então, qual o propósito da eleição? A glória de Deus e a nossa santificação. Deus quer manifestar a sua glória e Deus quer que nós sejamos santificados. Por que a santificação entra como um propósito? Porque nós precisamos passar pelo processo de transformação da nossa mente. Romanos 12, 1 e 2, né? A transformação da mente, para que nós possamos perceber a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós só vamos perceber a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se a nossa mente for transformada. E a nossa mente é transformada quando? Quando nós somos chamados para a família de Deus, adotados como filhos na eleição, não é? Então, a glória de Deus e a santificação do seu povo. E qual é o meio que Deus estabeleceu para a eleição? A pregação da palavra, o santo evangelho de Cristo. Não há outro meio de salvação, né? A salvação é... Por que a palavra é o único meio para a salvação, ou o meio para que a pessoa entenda-se eleito? Porque é exatamente a palavra do evangelho que diz isso. Não há outro livro, não há outro lugar em que você vai encontrar. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que se converteu ouvindo um hino. Sim, mas muito provavelmente aquele hino trazia algo da palavra de Deus. Trazia um conceito da palavra de Deus, né? Se você está cantando lá, Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, tal, defende os seus. Quer dizer, a pessoa está ouvindo aquilo ali e fala, esse Deus, eu quero conhecer esse Deus que é refúgio, esse Deus que é um castelo forte. E aí o que ela faz? Ela procura alguém, ela busca uma igreja, ela se volta para a palavra, não é assim? E lendo a palavra, então, ela tem os seus olhos abertos e fala, olha, eu não sabia disso, né? Eu conheço um irmão que se converteu ouvindo uma pregação sobre dízimo, lá em Malaquias. E a pessoa fala, não, pastor, não fala sobre dízimo, não, o povo, né? Mas o indivíduo, ele foi à igreja e depois ele testemunhou isso, inclusive no exame do conselho. Eu estava no conselho na época, eu era presbítero regente, né? E ele falou claramente, falou, não, eu vim ouvir a pregação do pastor sobre dízimo, eu achei tão interessante porque eu sempre ouvia dizer que dízimo não existia dízimo no Novo Testamento, que dízimo era só para fazer o pastor ficar rico, né, esse negócio, entregar dinheiro para o pastor. E na pregação eu vi que na verdade é uma ordem de Deus e a prosperidade do povo de Deus vinha por causa da fidelidade do povo, né? O povo era fiel, obediente a Deus, e por isso Deus fazia com que o povo... E aí isso foi mexendo com a cabeça dele. Depois de um tempo ele começou a vir, foi vindo e tal, e graças a Deus converteu. Depois se tornou até um oficial da igreja, um diácono, né?
Então Deus tem os seus mistérios, né? Aquilo que nós vimos anteriormente, Deus tem os seus milagres, Deus tem um meio de alcançar as pessoas. A conversão de Agostinho, né, é uma ilustração que quase sempre os pastores citam. Agostinho estava muito perdido, né? Uma vida devassa, e ele conta que ele estava numa praça, né? E de repente voou um papelzinho lá, um folheto, né? E aí ele descreve que ele ouviu uma voz dizendo assim: pega e lê. Aquelas coisas que você tem vontade de... Pega lá, vê o que é, né? Você fala, vou pegar ali. E aí ele pegou e leu, e era um texto bíblico, né? Texto bíblico de Romanos, que falava lá para não viver em orgias e dissoluções, né? E ele leu aquilo, e Deus usou aquele papelzinho voando, aquele pedaço de Bíblia, para que ele começasse o seu processo de conversão. Olha que interessante, né? Então Deus tem seus mistérios. Às vezes o indivíduo está passando na rua, vê um folheto, às vezes está no ônibus e alguém entrega um folheto, alguém está passando ali na rua e vê a gente conversando ali, os crentes conversando depois do culto, né? Às vezes está sentado do lado de alguém numa sala de espera de hospital, de médico, e aí a pessoa está lendo a Bíblia, ou lendo um livro evangélico, o outro assim, o que é isso que está lendo, né? Então Deus usa, e é por isso que a gente tem que estar sempre preparado, porque uma das grandes maravilhas da eleição é exatamente nós não sabermos quem são os eleitos.